Meus amados, não tem como o Espírito ele está falando algo, e eu creio que ele quer continuar falando sobre o mesmo tema por um bom período sobre as nossas vidas, amém? Eu tenho uma coisa para mim, que quando o Senhor ele começa a repetir muito uma coisa, podem haver dois motivos. Um, que nós não estamos escutando, e outro é que de fato nós estamos aprendendo e Ele está querendo transformar numa verdade. Amém? Então, seja por um ou seja por outro motivo, aprove o Senhor está falando sobre algumas chaves do reino para nós. Porque nós podemos não estar escutando, isso é um fato, e não ache ruim por isso. Porque se você não está escutando e Ele está insistindo, é porque Ele quer que você ouça. Amém? Ele se importa com cada um. E se você já está escutando, Ele quer reforçar um aprendizado até que se torne uma verdade na sua vida. Amém? Então o Senhor preparou para nós darmos continuidade hoje aqui, de um tema que já começou a ser falado no domingo passado. E eu lembro muito bem algumas coisas que o apóstolo Márcio falou no domingo passado. Eu preciso trazer à tona e dar uma reforçada e trazer uma continuidade em cima disso. Como ele mesmo falou, ao longo de alguns domingos isso vai ser falado, então já se prepare para frisar esse tema no seu coração. Amém? Parece uma coisa, quando nós focamos num tema, quando o Senhor começa a ministrar algo no nosso coração, parece que tudo que você olha, para onde você vai, o Senhor fala daquele assunto. Você assiste um filme e fala daquele assunto. Você ouve uma conversa com alguém, fala daquele assunto. Você vai ler alguma coisa, fala daquele assunto. Você vê um comercial, fala daquele assunto. Você vê uma formiga no chão, ela fala daquele assunto com você. Então, o Senhor, Ele iniciou falando a respeito do medo. E eu lembro muito bem que o apóstolo Márcio, no domingo passado, frisou para nós fecharmos a porta do medo. Amém? E eu acho que isso é tão importante, por isso que o Senhor vai delongar um pouco mais esse tema, porque eu tenho percebido que em todas as áreas da nossa vida, onde há lugar do medo, a gente ou para ou regride. Todas as áreas, você pode fazer uma autoavaliação, e é o que eu tenho feito essa semana, principalmente depois da mensagem. Todas as áreas que a gente deixa o medo sobrepor, ou a gente para ou a gente regride. A gente acaba não avançando. E o reino precisa ser conquistado, precisa ser avançado, a sua vida com Deus precisa ir adiante. Você não foi feito para ficar parado. Você está aqui? Ou você foi feito para ficar parado? Você não foi feito para ficar parado. Você foi feito para avançar e seguir e cumprir um chamado e um propósito do Senhor, amém? Você foi feito para sair de um lugar e chegar em outro que o Senhor determinou. E eu tenho analisado a minha vida e eu quero jogar isso para você começar a refletir na sua. Aonde você não tem avançado ou não tem chegado aonde o Senhor determinou que você chegasse. E se você buscar a raiz disso, você vai ver que muitas vezes é o medo. Ao longo da ministração, o Senhor ainda, eu gostei da frase, Ele falou, arranca a espada das promessas e dá uma furabuchada do medo aí. Ao longo dessa semana, o Senhor falou, é verdade, João, para refletir, para um minuto e analisa a sua vida, onde você está parado. Analisa onde você não avançou. Analisa onde você regrediu. E busca a raiz ali se não há o medo que está te impedindo de chegar a algum lugar. E eu não estou falando só de conquistas, só de bens. Eu estou falando no seu propósito. O propósito que o Senhor determinou para você no dia antes de você nascer. Quantas vezes nós temos medo de cumprir o chamado de Deus para a nossa vida? E eu posso te alertar um detalhe. Enquanto você não viver o que Deus determinou para que você vivesse,
você nunca vai ser feliz. Ah, João, sacanagem. Porque você foi criado para um propósito, em união com Cristo, Efésios vai falar. Então você foi criado para um propósito, em união com o Messias, antes de você nascer, antes da fundação do mundo. E se você não está cumprindo, não adianta que você não vai ter plenitude de alegria. Você pode ter momentos de felicidade, mas não plenitude de alegria. Porque, já grava isso, você só vai ser plenamente feliz quando você estiver fazendo o que você foi criado para fazer. Amém? Eu posso garantir isso. Você só vai ser plenamente feliz quando você cumprir o seu chamado. Amém? Então, baseado nessas questões, eu entendo pelo Espírito a importância de continuar falando sobre medo. Mas não falando sobre medo só para você saber que tem medo. Porque saber que tem medo você já sabe ou não sabe? Você sabe que tem medo? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Quem aqui tem medo? Aí você fala, depois da pregação de ontem, de domingo, eu não vou nem... Não, gente, quem tem medo? O primeiro fato que você tem medo é quando você nega que tem medo. Se você nega que tem medo, é que você está com medo do medo. Entendeu? Vocês estão aqui? Quando você nega que tem medo, é porque você tem medo dele. Então, se você tem medo, não adianta só eu falar aqui para você constatar, de fato eu tenho medo, por isso eu estou parado. Se o Eterno nos permitir, eu quero te dar algumas chaves, algumas ferramentas ou alguns meios para vencer o medo. Amém? Algumas ferramentas para que você possa passar essa fase do medo e vencer, e avançar, e sair do estado que você está e continuar avançando no reino. Mas para isso eu queria começar lendo, eu vou ler alguns textos, mas eu queria começar lendo Números. Dá para colocar aqui, Tiago? Números 13. Se você puder, abre a sua Bíblia em Números 13. Eu vou iniciar falando a respeito disso. E dizendo algumas raízes do medo. Abra em Números 13. Aleluia. Do verso 25 em diante. Números 13 e 25. É um texto bem conhecido. Eu vou ler aqui nessa versão, você vai acompanhando. Mas é daquele dado momento que o Senhor, que Moisés envia os espias para espiar a terra ali, para ver como era a terra, antes que todo o povo adentrasse e conquistasse a terra. Amém? Todo mundo sabe o que aconteceu naquela cena. Os espias são enviados, eles sobem, veem a terra, trazem até o fruto da terra, constatam que de fato a terra era boa, eles afirmam que de fato a terra era boa, só que eles viram alguns itens naquela terra que gerou neles o quê? Medo. Mesmo vendo que a terra era boa e que tudo que o Senhor falou estava ali de fato, eles tiveram medo. É normal eles ter medo? Eles viram gigantes? Viram. Viram homens poderosos? Viram. Lê comigo, 25. 40 dias depois, eles voltaram de fazer o reconhecimento da terra, 26. E se dirigiram a Moshe e a Arão e a todo Israel no deserto de Parã, onde fizeram relato a eles e a toda a comunidade, e lhes mostraram o fruto da terra, 27. Isto foi o que lhes contaram. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato ela goteja leite e mel, e está aqui o seu fruto. 28. Entretanto, o povo que vive na terra é feroz. As cidades são fortificadas e muito grandes.
Além disso, vimos os anaquins, os amalequitas, 29. Os amalequitas vivem na área do Neguev, os heteus, jebuseus, os emorreus vivem nas colinas. Os cananeus vivem junto ao mar, no lado do Iarden. Verso 30. Calebe silenciou o povo à volta de Moisés e disse: devemos subir de imediato e tomar posse dela. Não há dúvida de que podemos conquistá-la. Verso 31. No entanto, os homens que foram com ele disseram: não podemos atacar este povo, porque eles são mais fortes do que... Segura esse versículo 31. Os espias vêm, eles apresentam o fruto da terra e confirmam o que o Senhor tinha falado, porque a ordem do Senhor era: vão e adentrem na terra que eu prometi para vocês, já é sua. De quem que era a terra? De quem que era a terra? Já era deles. E aí o Senhor fala: vão, avancem. Determinado tempo, os 12 espias vão, veem a terra, trazem o fruto. Só que eles estão contando agora para todo Israel, a palavra vai falar que está falando para Moisés, para Arão e para toda a comunidade de Israel. Gente, por mais que a terra é o que o Senhor falou, presta atenção. Por mais que a terra é o que o Senhor falou, tem gigante, ela é fortificada, é uma terra povoosa, tem o nosso inimigo aqui, ali na colina, em cima, embaixo. Eles começaram a falar para o povo o que eles viram. No verso 30 você vai ver que no meio do discurso dos espias, Calebe chega e faz o quê? Gente, ali interrompeu, a gente pensa que Calebe interrompeu, para prestar atenção no que Calebe fez, para você entender o problema que está por vir. Calebe interrompeu o povo e como se parasse o povo, e a palavra ali no original é assim: cala a boca, perdão da expressão, mas Calebe fala isso para o povo. Vocês estão perto de falar uma bobeira, fiquem quietos. Se escandaliza comigo não. Okay? Calebe estava falando assim: ó, fica quieto, para, vocês estão perto. Vocês estão no limiar de falar uma coisa que não tem volta. Vocês estão perto de falar uma coisa que não tem volta. Calebe fala, mesmo assim, eles continuam falando. O desespero de Calebe é por causa dessa frase que eles vão falar agora. No verso 31. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo porque ele é mais forte do que... Tem alguma coisa de diferente nessa frase? Você acha que foi por causa dessa frase que Deus se irou? Gente, aquele povo, desde a época que saiu do Egito, já achava que todo mundo era mais forte do que eles. Qualquer dificuldade, qualquer tribulação, Deus sabia que aquele povo se achava pequeno pelo tempo que ficou escravizado. Gente, 400 anos escravizado, subjugado. O povo já tinha um complexo de inferioridade, mesmo sabendo do tamanho do Deus que eles serviam. Ou você acha que o povo saiu lá com o peito aberto, todo pomposo? Não, a gente serve a esse Deus. É nada, porque qualquer luta que vinha, o povo falava assim: ô Moisés, era melhor não ter ficado lá. Mesmo vendo as pragas, mesmo vendo a coluna de fogo, mesmo o mar se abrindo, o povo ainda desejava o quê? Qualquer luta, o povo falava assim: não vai dar para a gente, vamos voltar. O povo era medroso. Você sabia que o povo era medroso? E Deus relevava o medo do povo. Sabe por quê? Porque quando o povo tinha medo, o povo não se garantia em si. O medo do povo, prestam atenção,
O medo do povo é porque o povo não se garantia em si mesmo. O povo olhava para eles e falava assim: ah, gente, contra eles? Ixi, sem chance. Você sabia que toda vez que você olha para si mesmo e não vê potencial, fica com medo porque se acha pequeno, o Senhor olha e fala assim: eu sei que você se acha isso, deixa que eu te mostro quem eu sou. E é justamente isso que tornava o povo poderoso, não por quem eles eram, mas pelo Deus que eles serviam. Eu vou te dar um aspecto, e eu lembro que domingo passado o Márcio falou, e eu preciso reforçar. Há um aspecto do medo que é natural. E se você for estudar, o medo natural, nesse momento os espias olham para o povo e falam assim: gente, a gente não pode entrar, porque o povo que está lá é mais forte do que ele. Hinene. O povo que está lá é mais forte do que ele. Então aquela frase que Caleb tentou evitar foi que eles lançaram no ouvido do povo: gente, Deus falou para a gente conquistar, mas não vai dar, porque o povo que está lá é maior do que esse Deus que falou para a gente ir. Nesse momento, o medo que eles tinham deu lugar à incredulidade. Nessa frase foi lançado no coração do povo de Israel a incredulidade, a falta de confiança em Deus, não a falta de confiança em si próprio. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Eles chegaram no ponto de falar o quê? Eu não acredito que o Senhor pode nos livrar. Ou pior, eu não acredito e eu não confio no que o Senhor disse. Esse é o versículo 31. Eu não confio no que o Senhor disse. E por causa disso, você conhece o restante da história. Por causa disso, o Eterno se ira e fala assim: ó, para cada dia que vocês ficaram lá, vocês vão passar um ano vagando no deserto. Gente, eles estavam há meses de caminhada para conquistar a terra. Por causa desse ato, eles ficaram, não é que ficou longe, eles ficaram circulando a terra prometida, mas não podiam entrar. Por causa dessa palavra. E aí eu fui entender depois, lendo Hebreus, que vai falar assim: por causa da falta de confiança. Não endureçam o coração para que falte confiança, para que vocês façam como na rebelião amarga e não entrem no descanso. Sabe qual que é o problema do medo? Não é quando o medo te faz não confiar em você mesmo. É quando o medo te faz não confiar no seu Deus. Sabe por quê? O medo, ele chega num ponto que se você tem medo, que você não é capaz, você pode se apegar a um Deus que te torna capaz. Se você tem medo que algo é impossível pelas suas forças, você pode se apegar a um Deus que torna possível o que é impossível. Agora, se você não acredita que para Ele é possível, em quem você se apega? Se você não acredita que para Ele é possível, e aí eu fiz uma autoavaliação e eu quero jogar isso para você começar a se avaliar. Põe numa balança os seus medos, não precisa ser agora, mas isso é uma lição de casa, amém? Você falou amém, então você vai fazer, né? Põe numa balança os seus medos.
E analisa quais deles você tem porque você se acha incapaz. Posso te dar uma boa notícia? Para esses tem solução. Porque muitas coisas eu não sou realmente capaz, mas Ele me torna capaz. Agora eu quero que você pega nessa mesma balança e pega os seus medos e acha que Ele não é capaz. Aí está o perigo. E a gente olha e acha meio escandaloso como eles não acreditavam em Deus. Não sei se você já se perguntou isso. E eu acho que sim, porque todo mundo já acha que já fez isso. Lê o texto, lê o Êxodo, e ficar indignado com a falta de fé daquele povo vendo um monte de sinal e maravilha. É ou não é? Só eu já fiquei indignado, Luiz? Eu imagino até o Luiz, uma vez a gente conversou, mas não está vendo? Né, Luiz? Quem já leu o Êxodo com essa indignação? Assume o coração, crente. Quem já leu e ficou indignado por olhar e falar assim, como é possível esse povo estar murmurando, está descendo um pão do céu, e esse povo não está acreditando? Já? A nossa indignação é como esse povo, eu vou resumir a nossa indignação, como esse povo não acredita em Deus mesmo vendo tudo isso. Não é uma indignação? E aí eu vou lançar uma palavra na nossa vida. Posso? Como a gente não acredita tendo o Espírito do próprio Deus dentro da gente? Eu fico indignado com eles por não acreditarem em verem os sinais e não me indigno comigo por não acreditar tendo o Espírito do próprio Deus dentro de mim. Quem está pior na história? Zoei o negócio agora, né? Mas e aí, João? Eu estou querendo falar para vocês e mostrar para vocês que há um grande problema no medo, que é o quê? É quando esse medo afeta a nossa fé. Quando o medo afeta a nossa fé, aí a gente encontra um problema. E eu tenho avaliado, eu vou repetir para você fazer isso na sua casa. Põe numa balança aquilo que você tem medo. E avalia se você tem medo porque você não acredita em você, ou se você tem medo porque você não acredita nele. E aí você pega esses pontos que você tem medo porque não acredita nele e fala, Senhor, eu preciso ser curado aqui. Eu já ensinei isso aqui uma vez, eu acho que numa sexta-feira e vou repetir. Olha para o seu irmão assim e fala assim, o que é o amém? Pergunta, pode perguntar, fique em paz, não vai ser fulminado não por perguntar na igreja. O que é o amém? Qual que é a resposta unânime disso? Pode falar. O que a gente aprendeu desde o começo? Assim? O que é o amém? Assim seja. Então a gente faz uma oração e no final coloca que assim seja. Por quê? Você está torcendo que assim seja feita conforme eu orei. É ou não é? Você faz uma oração e fala, amém. Alguém fala alguma coisa, você fala, amém. Por quê? Porque esse amém, ele tem o som do quê? Que se cumpra o que eu orei, que se cumpra o que eu falei, o que se cumpra o que alguém falou para mim, que se cumpra o que alguém determinou, o que alguém profetizou. Não é? Calma.
está certo em partes. Mas eu preciso dar um sentido maior do amém. A palavra amém, na verdade, é uma frase. Vocês ainda estão aqui? Amém, isso aí. A palavra amém, na verdade, ela é uma frase, Douglas. Ela não é um simples, que assim seja feito. Ela tem um peso muito maior. A palavra amém vem de uma frase em hebraica que chama El Melech Neeman. É uma frase em hebraico que chama El Melech Neeman. O que é isso, João? Deus, rei, fiel e justo para cumprir o que prometeu. Você entendeu? Então, quando você olha para alguém e fala assim, Judson, amém, eu estou falando que Deus é rei, fiel e justo para cumprir conforme Ele falou. Tem um peso diferente, Douglas? Tem um peso diferente, sabe por quê? Porque a palavra amém não é só um que se cumpra conforme eu orei. Não, eu estou falando assim, Senhor, eu confio que o Senhor é rei, justo e fiel para fazer. É você determinando, Senhor, eu confio em Ti. Então, quando a gente lê um texto, quando a gente faz uma oração e fala amém, eu não estou pedindo que seja feito aquilo. Eu estou clamando que a palavra do Eterno, que Ele já falou, eu estou declarando que eu confio. Eu acho que vai mudar quando você orar e falar amém, né? Por que, João? Por que então eu uso essa expressão amém no final de uma oração? No final de uma petição? No final de uma palavra? Porque eu estou querendo que meu corpo entenda. Senhor, eu estou orando tudo isso e eu confio no Senhor. Eu não confio em mim, eu confio em Ti. Eu não confio em mim mesmo, eu confio em Ti. Estão me entendendo por que eu preciso começar a confiar no Senhor? E o problema do medo está quando eu não confio nele. Baseado nisso, eu comecei a olhar, Carlão, sobre medo. Eu vi que esse tipo de medo natural, sentimento, pode me fazer lutar ou me fazer fugir, quando necessário. Mas sabe quando que é o problema do medo? É quando ele se transforma numa fobia. Porque o medo que me faz lutar ou fugir, está me fazendo movimentar para algum lugar. Seja para avançar ou seja para recuar, mas está me fazendo movimentar. O que é a fobia? Eu estou explicando um pouco sobre o medo para você entender como vencer o medo, amém? Quando se transforma numa fobia, é quando esse medo me paralisa. A pessoa que tem algum tipo de fobia, ela não consegue ter uma reação diante do medo. A pessoa, quando tem algum tipo de fobia, ela paralisa diante do medo. E aí está o perigo. Quando eu começo a ser paralisado diante do medo. Quando eu paraliso, eu não consigo nem mesmo orar. Quando eu paraliso, eu não consigo avançar, eu não consigo vencer o medo, eu não consigo pedir ajuda, eu simplesmente paraliso.
E aí eu fui perguntar de forma natural como que se trata uma pessoa com fobia. Você sabe como tratar uma pessoa com fobia? Você sabe como tratar uma pessoa com fobia? Uma pessoa com fobia, ela tem que ser tratada com um tratamento chamado dessensibilização sistemática. João, que trem doido é esse aí? Dessensibilização sistemática. É quando a pessoa tem fobia de avião, por exemplo. Todo mundo aqui, tem alguém que tem medo de andar de avião? Vocês têm que vencer para ir para Israel, você vai ter que andar de avião. Pelo menos 3 já venceram aí. Mas quando a pessoa tem uma fobia e paralisia, por exemplo, a pessoa tem uma fobia de avião, tem algum tipo de fobia, não adianta você falar, você vai vencer essa fobia, eu vou te jogar, amarrar no avião, e você vai subir para vencer esse medo. Gente, você vai ter um treco, a pessoa vai morrer no avião e acabou. E eu acho que nesse de um avião ainda tem as turbulências para matar logo a pessoa. Só que, João, qual que é esse tratamento? Dessensibilização sistemática, Carlão. É quando você sabe o medo da pessoa e você vai trabalhando para que ela vá vencendo pelo redor. Ela vai vencendo alguns medos que chegam até aquele medo maior. Então, se a pessoa tem medo de avião, então primeiro vamos tratar para ela começar a vencer o medo de pequenas alturas. Ela tratar para vencer o medo de lugares fechados. Vai tratar para ela fazer longas viagens. Vocês estão entendendo? Estou falando de um tratamento natural para quem tem algum tipo de fobia. Você não consegue atacar direto a fobia, aquilo que te paralisa. Você tem que ir indo pelas beiradas. Você tem que ir fazendo o quê? Você tem que ir tomando pequenas ações que vão fazendo com que ela vai vencendo pequenos medos até que chegue na fobia. Naquele medo que paralisa, aí sim ela consiga vencer. Entendemos o tratamento? E aí eu fui para a palavra, Senhor, qual que é a ferramenta então que eu tenho para vencer o medo? Olha para o seu irmão aí e fala, a mesma ferramenta, pode falar, por onde entra o medo, ou melhor, pode repetir, ou melhor, o mesmo lugar, por onde entra o medo, entra a fé. O povo todo de Israel subiu lá e viu o gigante? Ou só foi os espias? Só os espias. O povo todo viu as cidades fortificadas ou foram só os espias? Então por que o povo ficou com medo? Por que o povo temeu? Pelo que ouviu. Eu posso afirmar para você que a maioria dos nossos medos, isso o apóstolo Márcio ele citou ainda no domingo passado, a maioria dos nossos medos vem pelo que ouvimos. Só que a palavra também fala que eu tenho uma outra coisa que entra pelo que eu ouço, que é a fé. A fé vem pelo... E ouvir o quê? Pelo mesmo caminho que entra o medo, é o mesmo caminho que entra a fé. Só que tem um problema, para quem eu tenho dado ouvido? Se eu tenho mais dado ouvido às vozes que geram medo, ou tenho dado ouvido para as vozes que geram fé? O mesmo lugar que entra o medo. Se eu permitir entrar a fé, o medo vai ter que ir embora.
Você sabe o que eu concluí que é o medo, gente? Medo é a incerteza de algo que não se vê. Quando você sobe num avião, quem já andou de avião aqui? Qual que é o medo que dá? Aí você fala, todos possíveis. Mas quando você anda de avião, qual que é o medo que dá? Você tem medo do avião? Aí. Quando você sobe numa determinada altura, qual que é o medo que dá? Hã? Cair. Se você reparar, o medo, ele é em cima de uma possibilidade futura que não aconteceu. Vocês estão entendendo aqui? Eu só tenho medo de possibilidades futuras que não aconteceram ainda, Mateus. Pode pegar todos os seus medos, todos os nossos medos. Você vai reparar que eles são o quê? Sente coisas que você está sentindo do que ainda não aconteceu, mas que tem a possibilidade e isso já te gerou medo. Então, peraí, você precisa... O medo é acreditar que algo mal que não aconteceu ainda pode acontecer. Estamos pegando? Medo é acreditar em algo que não aconteceu ainda. Mas você está acreditando tanto que pode acontecer que já está gerando medo. Agora eu te pergunto, o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que aí não. Gente, sabe o que o Senhor deu para mim e para você? Ele está falando, gente, só entenda, medo. Você está sentindo algo que não aconteceu ainda, é uma possibilidade, mas não aconteceu e você já está sentindo. Sabe o que eu costumo falar? Você está morrendo por antecipação. Não aconteceu ainda, mas aquilo já gera em você. Ansiedade já gera atitudes. Às vezes nós temos atitudes baseadas no medo. Eu tenho medo de tal coisa, então eu já faço coisa diferente. O medo existe, gente. A situação que você tem medo já aconteceu? Não. Quem assistiu o filme aqui Depois da Terra? Ó, o irmão crente assistindo filme. Não. Assiste, pode assistir, gente. Não. É que nem o apóstolo Márcio fala, não, que vocês são muito crentes, só eu ainda assisto o filme. Quem assistiu o filme Depois da Terra? E aí eu vou dar um spoiler para você que não assistiu, sinto muito. Mas num determinado momento do filme... Você não assistiu? Então eu vou contar o final para você. Mas nesse filme, eu fiquei analisando esse filme, e é uma verdade, eles falam a respeito do medo, e tem um monstro X lá, uma ursa lá, um bicho, um trem doido lá. Tem criatividade para fazer esses negócios. Que ela não consegue te enxergar, mas por causa dos seus feromônios, ela sente o cheiro do medo. E se você fica com medo, ela sabe onde você está, porque você está com... Aí eu lembrei do Márcio falando, ela é atraída pelo seu... Está lembrando? Aquilo que eu mais temia me aconteceu. Jó falando. Aquilo que eu mais temia me aconteceu. Mas nesse filme... Tem um determinado momento que tem o Will Smith que faz essa parte, o capitão ali, e ele é chamado de um fantasma porque ele não sente medo. Então, esse bicho não consegue detectar ele. Só que ele explicando para o filho dele ali o que é isso do medo, ele fala assim, o medo é uma sensação de algo que não aconteceu ainda. O medo é uma sensação de algo que não aconteceu ainda.
E aí ele fala uma frase que a palavra já fala isso para a gente. Mas você tem a escolha. Vocês estão aqui? Mas você tem a escolha de acreditar no que não aconteceu ainda e está te gerando medo, ou acreditar no que eu falei, no que é real. E aí eu comecei a falar assim, Deus, como eu sou cabeçudo. Como eu sou cabeção. Eu muitas vezes decido acreditar no que eu não estou vendo. Eu decido acreditar nas minhas sensações. Eu decido acreditar de um futuro que não é real, mais do que o Senhor me falou na tua palavra. Eu decido acreditar muito mais em algo que falaram que é uma possibilidade de acontecer, do que de fato o Senhor falou que faria comigo. E aí eu concluí. A única maneira de combater o medo é com a fé. A única maneira de vencer o medo é me enchendo de fé. O que é a fé, João? A única maneira de vencer o medo é começar a ouvir algo que me encha de fé. Porque o mesmo caminho que me enche de medo é o caminho que me enche de fé, o ouvir. Então, o primeiro passo para me encher de fé é começar a ouvir a palavra de Deus. E fechar os ouvidos para a palavra do medo. A única maneira de começar a ter fé o primeiro passo é eu começar a fechar, Mateus, os meus ouvidos para aquilo que está me gerando medo. E para pensar, tudo que tem me gerado medo é uma possibilidade que ainda não aconteceu. Então, eu olhei para mim e falei assim, não acredito que eu estou com medo de uma coisa que nem aconteceu ainda. Judes, eu estou com medo de algo que nem aconteceu ainda, só que por estar dando ouvidos a isso, eu estou tornando ela real e ela não é. Sabe o que Josué fala para o povo? Depois que Caleb, Josué fala assim, para, vamos subir logo, vamos lá, vamos tomar a terra, porque o Senhor falou que era nossa, eu fico com a palavra dele. Sabe o que Josué fez? Tampou os ouvidos. Josué tampou os ouvidos para a palavra que gerava medo para ele. E abriu os ouvidos para a palavra do Senhor que garantia o que ele conquistaria. E aí eu te falo, de todo o povo de Israel, dos espias, de todo mundo, quem foram os únicos que entraram na terra? Os únicos dois que deram ouvidos à palavra do Senhor. Vocês ainda estão aqui? Gente, o primeiro detalhe que eu tenho que entender dessa questão, eu preciso fortalecer a minha fé para vencer o medo. Aí volta lá atrás o que eu te falei, de quando eu tenho uma fobia e algo para, o que eu tenho que fazer? Dessensibilização sistemática. Aí eu pego a fé, Judson, e começo a pensar, o que eu tenho que fazer então para vencer o medo? Eu vou começar a exercer pequenas doses de fé, até que eu alcance a maturidade para vencer aquilo que me para. Eu preciso começar a exercer pequenas doses de fé, até que minha fé aumente ao ponto de vencer aquilo que me paralisa. Você sabia que a fé precisa ser exercitada? A fé precisa ser exercitada.
eu vou citar o mesmo detalhe, por isso que eu falei que hoje é um reforço um pouco a respeito do que foi falado na semana passada. O Márcio citou aqui, eu tenho 2 crianças que moram no meio do mato, que podem comprovar o que ele falou semana passada. Criança não tem medo de nada, medo de barata, medo de nada, né? A gente que coloca medo nelas, não é? É ou não é? E eu falei, é verdade, gente. Eu tenho que tomar cuidado para não colocar medo no Josué, que não tem medo de nada. Se ele vê um sapo, ele pega o sapo e joga o sapo para lá. Esses dias a Joaninha estava com uma lagarta na mão, aí chegou com a lagarta. O problema é que a lagarta estava babada, a gente não sabe o que aconteceu, entendeu? Gente, eu moro no meio do mato, não tem como evitar. Eu pego os 2 e eu falo, Jesus, eles não têm medo de nada. A gente fica ensinando o que pode e o que não pode pegar. Mas eles não têm medo. Eles confiam. Eles vão com a cara e a coragem. E aí a gente vai colocando medos nele. Para quê? Para que eles não... Para ir conduzindo. Josué, isso é uma aranha, não pode pegar. É verdade que se você não ensina, daqui a pouco está na mão. Mas hoje ele já chega, cata o chinelo, vê uma aranha, ele pá, já mata. É verdade, gente. Ou ele me chama ou ele fala, matei, pai. Já era. Mas eu preciso ir ensinando ele e tal, só que eu tenho muito cuidado do que eu falo, não gerando paralisações nele, fobias neles. Eu preciso que eles sintam medo, Júlio, só para se precaver, mas não para paralisar. Só que isso acontece na gente até hoje. E as informações que a gente recebe aqui, muitas delas nos ensinaram a ser precavidos, outras nos paralisaram. Pelo tanto de informação que eu ouvi, me paralisou. E eu preciso vencer isso, mudando o que eu estou ouvindo. E aí eu te pergunto, o que você tem escutado? O que você tem escutado? Se eu ir para a palavra, eu encontro 366 vezes que o Senhor fala, não temas. Um para cada dia, ainda tem para o ano bissexto. Para não ficar faltando. Mas o Senhor, Ele pega e Ele fala 366 vezes, Márcio, não temas. Só que toda vez que Ele fala não temas, Ele fala o porquê não temas. Porque eu sou teu Deus, porque eu estou contigo, porque eu vou andar com você, porque eu já te dei o livramento. Toda vez que Ele fala não temas, Ele afirma com uma outra palavra dEle, para que você tenha confiança. E aí eu entendo que o medo só é vencido com a fé, com a confiança. E aí a melhor de todas, você tem o Espírito Santo de Deus, Consolador, que te conduz e te guia em toda a verdade. Não sei se você entendeu isso, em você habita o Espírito de Deus, que comece a mente do próprio Deus com toda a verdade, para te conduzir por um caminho sem medo. Posso dar um outro exemplo? Para ficar frisado, que é andar com medo e confiar. E aí eu te pergunto, você confia em Deus? Quando você confia, você fica seguro. Quem tem filho pequeno? Ou quem tem filho grande já foi pequeno, então. Se você pegasse para o seu filho agora, se você pegar para uma criança agora, e falar para ela assim, vai lá na padaria do Mineiro, vocês sabem onde é a padaria do Mineiro ali?
Quem é daqui sabe. Quem não sabe, ali no final da avenida tem a padaria de esquina, a padaria do Mineiro lá. Se eu pegar uma criança agora, Judson, e falar para ela, se eu pegar o Josué agora, vou pegar o meu filho, não vou pegar o filho dos outros, tá? Pode ficar sossegado. Se eu pego meu filho agora, Josué, 4 anos de idade, e falo, vai lá na padaria. Ele vai? Por mais que ele já foi comigo e ele sabe o caminho, ele vai? Por quê? Por quê? Olhando ele acho que vai. Não, não vai. Ele vai? Não. Por quê? Porque vai ter várias situações que ele vai pensar que vai gerar nele o quê? Medo de sair sozinho aqui no meio da rua. Quando ele chegar ali na avenida, ele vai ter que atravessar aquela rua ali. Então, você pega uma criança até um pouquinho maior, ela vai pensar o quê? Ela vai pensar em todas as possibilidades de dar errado. E ela não vai. Porque ela vai ficar com medo do escuro, ela vai ficar com medo de atravessar aquela rua, ela vai ficar com medo de chegar lá na padaria. Vai ou não vai? Agora, se eu... Para prestar atenção, só para você entender o que é confiança. Para que você comece a confiar mais em Deus, amém? Amém? Esse mesmo percurso, Mateus, eu não preciso falar nada para ele. Se eu falar para ele assim, dá a mão para o pai. Vamos na padaria. Ele anda no escuro, ele atravessa a rua, ele entra na padaria, ele atravessa a avenida, ele volta, ele faz o mesmo percurso, sem medo nenhum. Por quê? Porque ele confia que eu vou levar ele e está seguro porque ele está comigo. Não é a mesma rua, não é a mesma padaria, não é a mesma avenida. A fé não muda a circunstância. A fé te dá segurança em quem você está de mão dada. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente acha que a fé vai mudar a circunstância. A gente quer que a fé mude a circunstância. A gente quer que a fé traga a padaria aqui para frente. Vocês estão entendendo? O que o Senhor está falando para mim e para você é o quê? João, eu não estou querendo que as circunstâncias mudem primeiro. Eu estou querendo que você aprenda a me dar a mão e a confiar que eu vou te levar pelo melhor caminho, independente da circunstância. Então, João, como se vence o medo? Como se vence o medo? Como se vence aquilo que te paralisa? Primeiro de tudo, confiando em quem está com você. Para de focar para que as coisas mudem. Mude primeiro aquilo aqui dentro. Você sabia que tem 2 estágios da fé? Há 2 estágios da fé. A fé que muda aqui dentro e a fé que muda aqui fora. Só que eu preciso te adiantar que a fé nunca vai mudar aqui fora antes de mudar aqui dentro. A mudança exterior é reflexo de uma mudança interior. Sacanagem, João. Há muitas situações e circunstâncias exteriores que não mudam porque dentro a gente não mudou ainda. Em Mateus 14, acontece uma passagem. Vocês estão aqui ainda, bem? Estão me entendendo? Em Mateus 14 acontece uma passagem que num dado momento o Senhor Jesus estava com a multidão, e aí ele despede a multidão e insiste para os discípulos dele entrar no barco e atravessar no barco, e ele ia subir para orar. Conhece o texto do Senhor andando sobre as águas? E aí o Senhor pega eles e fala assim, entra no barco, atravessem de barco,
que eu vou subir para orar, Judson. Na quarta vigília da noite, por volta das 4 horas da manhã, os discípulos estavam no barco e uma tempestade começa a vir. Começa não, já estavam no meio da tempestade. E eles achando que o barco ia virar, que ia morrer. No meio da tempestade aparece alguém andando de boa lá, Douglas. Imagina a cena. Hein, Luiz? No meio da tempestade, se coloca na cena, meus irmãos. Você num barco, no meio de uma tempestade, achando que o barco vai virar, e daqui a pouco aparece Jesus andando sobre as águas. Os discípulos, de tão atemorizados que eles estavam, eles falam o quê? Ó fantasma! Agora azedou, estamos no meio da tempestade, ainda aparece fantasma. No meio da tempestade, o Senhor vem andando para eles, em direção a eles. Está rolando uma tempestade, estão no barco, Jesus andando, eles achando que é fantasma. O que Jesus fala? Fala assim: não tenham medo, sou eu. Amém? Jesus, ele fala assim, Luiz, não tenha medo, sou eu. Aí Pedrão fala o quê? Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir até aí. Senhor, se é o Senhor mesmo, fala para mim ir. Jesus fala assim, ora pois, venha. Vem. O que Pedrão fez? O que Pedro fez? Desceu do barco e começou a andar na água. A gente só para ver Pedro andando na água, né? Pedro, ele começou a exercitar a fé dele quando ele fala para Jesus, Senhor, se é o Senhor mesmo, fala para mim ir. Ele está pondo a fé dele à prova, gente. Ele não tinha confiança total ainda, mas ele começou a exercer pequenos passos de confiança. E ele olha e fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir. E aí o Senhor fala, sou eu, vem. Opa, vingou a primeira reação da fé, eu vou descer. Desceu e começou a andar. A palavra vai falar que ele estava em cima da palavra do Senhor, ele estava indo. Daqui a pouco ele vê o vento, sente o vento, ele olha para a tempestade e tem o quê? Ele olha para a tempestade e tem o quê? Medo. E aí ele começa o quê? Aí ele olha para Jesus e fala, Senhor, salva-me. Bobo é a gente que acha que Pedro está pedindo para o Senhor salvar ele porque ele está com medo de se afogar. O cara era um pescador nato. Passava a vida dele inteira no meio da água. Você acha que Pedro estava com medo de se afogar? Pedro estava com medo de perder a fé. Gente, Pedrão no meio da água, você acha que Pedro está com medo de se afogar? Pescador com medo de água não é pescador, gente. Oxi. Pescador com medo de água. Da onde se viu isso? Você acha que Pedro estava com medo disso? Pedro, a oração, quando ele olha, ele não fala, Senhor, salva-me. Senhor, salva minha pouca fé. Prova é que quando o Senhor estende a mão, levanta e fala assim, ô Pedrão, homem de pouca fé. Sabe o que Pedro está falando? Senhor, a minha fé ainda está no início, me ajuda. Ajuda a aumentar a minha fé. O que Jesus faz com Pedro? Estende a mão, levanta Pedro e faz o quê? Continua andando uma segunda vez sobre as águas, gente, que ele teve que voltar para o barco.
Jesus deu a mão e falou assim: homem de pouca fé, volta a olhar para mim. Porque eu falei para você andar. Se você ficar no que eu falei, você não afunda. Se você der ouvidos para a tempestade, você afunda. Estamos entendendo o que Pedrão falou? Pedrão chegou e falou: Senhor, aumenta a minha fé. Salva-me da minha pouca fé. Eles voltam para o barco e a palavra vai falar algo que para mim é maravilhoso. Imediatamente a tempestade cessou. Sabe o que Deus ministra no meu coração e eu quero que você entenda? Deus trabalhou a fé de Pedro no meio da tempestade. Ele não parou a tempestade para trabalhar a fé de Pedro. Depois que uma fé interior foi trabalhada, o exterior foi mudado, gente. Depois que a fé interior é trabalhada, a exterior modifica. Você quer que a situação mude? Eu não sei qual é, eu não sei de que maneira, eu não sei de que jeito, mas você quer que a situação mude? Comece a permitir que Deus vai trabalhando a fé no seu interior. Porque como reflexo, o exterior vai mudar. Gente, mas nós precisamos tomar pequenas atitudes de fé, até que o Senhor nós possamos olhar: Senhor, aumenta a minha fé, me salva da minha pouca fé. Eu já citei isso aqui, mas uma vez me perguntaram, e isso que eu tenho gravado para a minha vida tem sido um norte para mim. Uma vez me perguntaram: João, o que você quer deixar? Carlão, me fizeram essa pergunta capciosa. Quando você partir, o que você quer deixar? Qual o legado que você vai deixar? Você já parou para pensar nisso? Quando você partir, o que você quer deixar, João? E eu tenho algo pulsante no meu coração. E eu falo isso para minha esposa, a gente conversa, eu falo para os meus filhos. Eu tenho algo que pulsa no meu coração. Eu falo assim, que meu filho cresça. E de tudo que ele possa falar, ele fala assim: meu pai foi um homem de fé. E esses dias, e isso não isenta de passar pela tempestade. Vocês estão aqui? A fé não te isenta de passar pela tempestade. Mas ela te dá segurança de quem está junto com você na tempestade. E para isso, Beth, começou a me impulsionar e eu começo a olhar minha vida e falar assim: Deus, o Senhor tem me ensinado a tomar pequenos passos de fé. E tem hoje coisas que no serviço, com alguns colegas, até mesmo em casa, que me perguntam: João, como você consegue ficar tranquilo diante disso? Como você consegue ficar em paz? E aí eu posso falar assim: hoje eu estou em paz. Porque um tempo atrás eu não estava não, mas fui exercitando ficar em paz. E eu posso garantir para você, e se eu pudesse parar aqui para ficar testemunhando, eu já tive várias experiências pequenas, médias e grandes com fé. Mas para todas elas eu precisei forçá-la. Eu precisei iniciar uma atitude de fé. Vocês ainda estão aqui? Gente, eu estou falando de atitude de fé. E eu vou falar de uma fresquinha do ano passado, posso? Hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai aumentar a sua fé se você falar: Senhor, salva-me. Alguns aqui estão mais perto da gente e sabem de algumas coisas que a gente passa. Mas estava eu e meu sócio na empresa. Ano passado foi um ano mais difícil, eu acho que foi o ano mais difícil que a gente teve como empresa.
Um ano de a gente falar assim, vamos fechar o trem aqui que não vai dar conta, né, Lemes? Vamos fechar que não vai dar certo, Douglas. Sabe aquele dia que você fala assim, não deu. E aí, por várias vezes ele olhava para mim e falou, João, azedou. A frase que ele falava para mim, João, azedou. Eu falei, azedou por quê? Eu falei, não vai dar conta não deu certo, não vai fechar. Zedou, João, zedou, não sei o que fazer. E aí eu exercitava a minha fé e falava, Senhor, o Senhor que abriu essa empresa, então o Senhor é que fecha. Eu olhava para ele, vai dar certo. E aí ele, João, zedou, não tem possibilidade. Eu falei, tem a possibilidade, tem uma que a gente não conhece. Coisa de dia 5 tem que pagar a galera. Não dá para avacalhar com o pagamento. Dia 30, ligo uma empresa. Ah, posso falar com o João? Pode, sou eu mesmo. Posso falar com o João? Pode, sou eu mesmo. Ah, tá, vocês vieram indicado por fulano, indicou vocês aqui, tem um serviço, vocês fazem? Fazemos. Tá bom, vou fechar. Não, tá bom. Tá bom, vou pagar o adiantamento para vocês, tá bom? Tá bom, pode pagar. E o adiantamento ser o suficiente para fazer o quê? Pagar todo mundo dia 5. O trampo estava acabando de novo, Douglas. Daqui a pouco toca o telefone. Você pode fazer um serviço meio urgente para mim? Posso. Não tem problema, eu pago adiantamento. Eu, beleza. Aí ele olha assim, e ele falou, e eu não estou falando isso para se vangloriar, gente. Eu estou falando isso porque o exercício da fé vai te fazer ser ousado o suficiente para acreditar. E não é isenção de tribulação. Sabe por quê? Porque março agora, e eu até quero aproveitar a oportunidade para a igreja que esteve orando por mim. Amém? Glória a Deus. Obrigado, igreja. Março eu passei de novo, do nada. Uma dor de cabeça que era semanas que não passava. Cheguei e falei, AP, o negócio está mal. Tive um dia ruim, quase fui conhecer o pai. Eu falei, Deus, eu te amo, quero te conhecer aqui, por enquanto. Aí, Deus, quase conheci pessoalmente. E aí fizemos o exame, constatou um negócio, um trem estranho lá. Fiz uma tomografia, constatou um trem estranho na cabeça. Aí na hora eu falei, luta, de novo mais uma. Aí já vem aqueles medos, presta atenção, veio o medo, já falando para você fazer o quê? Fica mal. Fica mal. Querendo deixar para baixo, querendo te derrubar. Você fala, mas essa, Deus? Aí eu lembro que eu conversei com a minha esposa, ela falou, você está mal? Eu falei, tô. Preciso falar com o pai. E aí eu fui para ele e não fui cobrar ele. Falei, Senhor, eu acredito que eu não vivi o que eu tinha que viver. Eu não fiz o que eu tinha que fazer. E tem muito que o Senhor pediu para mim fazer que eu ainda preciso fazer. A fé me isentou de tribulação, só que eu recebi uma injeção de ânimo. Que eu falei assim, preciso descansar uma semana, mas semana que vem eu volto ativa normal. Parei uma semana, pus a cabeça no lugar, clamei ao Senhor, ajeitei minha casa e falei assim, pronto, vou voltar. Alguns que estavam perto falaram, vamos com medo, vamos com dor, vamos. E aí eu lembro dele colocar para mim a frase, o meu sócio escreveu uma frase para mim e me mandar uma mensagem. Ele escreveu assim, fique em paz. Vocês estão aqui? Ele falou, fique em paz. Nada vai acontecer, porque você é o cara mais fezudo que eu conheço. Eu levantei da cama e falei assim,
eu tenho fé no Senhor mais do que em mim mesmo, por isso eu vou continuar avançando. E aí nós retornamos no médico, ainda tem um tratamento para fazer, amém? Faz parte do processo. Só que a convicção que eu tenho, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E como 1 João fala, eu também venci o mundo pela fé. Gente, a fé te torna ousado para vencer e fazer coisas maiores do que você mesmo. A fé é depositar confiança nele, não em mim. Abraão, estou me estendendo, mas já estou finalizando. Abraão olhou e falou assim, Judson: Senhor, como posso gerar um filho, eu, homem velho? Abraão olhou para ele e sabia que não tinha condições. Vocês estão aqui? O Senhor está querendo firmar para você que você pode nele, não em você. Para você mudar em quem deposita a sua confiança. Porque muitas vezes nós estamos depositando confiança em nós mesmos, por isso eu não estou conseguindo. Muda, começa a depositar confiança em aquele que é digno. E Abraão olha, Judson, e fala assim: para mim não tem jeito. Eu sou homem velho, como vai fazer alguma coisa? Mesmo assim, eu continuo andando porque o Senhor mandou eu andar. Se você, aí vem uma coisa para você gravar no teu coração. Se você não está acreditando em você, vou mudar as frases coaching que tem por aí. Acredita em você, você pode, você chega lá. Eu vou mudar hoje, se vocês me dão permissão. Se você não está acreditando em você mesmo, faz assim mesmo, porque começa a acreditar nele. Não, mas você pode. Não, mesmo sem poder, ele pode. Ele pode. Ele pode te dar fé, ousadia e a coragem que você precisa para chegar onde você precisa chegar. Ele te dá ousadia suficiente para você chegar onde precisa chegar. Provérbios 24 vai falar assim: se no dia da angústia você se mostrar frouxo, a palavra que usa é frouxo mesmo, tá? Se no dia da angústia você se mostrar frouxo, a tua força vai ser pequena. Sabe o que o Senhor está determinando para você começar a vencer o medo? Se mesmo você desacreditar de você mesmo, comece a olhar para o Senhor, comece a voltar os olhos para o Senhor, comece a voltar o que Ele falou, o que Ele determinou, a grandeza que Ele tem, porque isso vai te dar ousadia de avançar mesmo com medo. Isso vai te dar a ousadia de avançar mesmo com medo. Só que você precisa exercer pequenas doses de fé para vencer essa fobia que te paralisa. Você precisa começar a vencer pequenas doses de fé. E aí eu falo para você, por isso que eu estou contando pequenas experiências. Comece a exercitar a sua fé em pequenas coisas. Oh Deus, me ajuda nisso aqui. Eu começo a exercitar a minha fé na conta de R$50. É porque tem gente que precisa pagar uma conta de R$50 e não tá tendo R$50. Comece a exercitar sua fé na conta de R$50, de R$10, de R$20. Senhor, eu creio que o Senhor vai prover, porque o Senhor determinou. O Senhor não vai me desamparar. Comece a exercitar sua fé nessa conta pequena, porque no dia que chegar a conta grande, você vai ter fé o suficiente para vencer. Eu estou te falando por causa que no meu coração pulsa um monte de pequenas experiências que me levaram a experiências grandes com Deus. Me levaram a experiências grandes com Deus. Experiência pequena de falar assim, gente, sério,
Pode parecer bobeira, mas isso pode servir para você. Eu tenho um trabalho para entregar no serviço, mas está atrasado, Lemes. E aí eu orar e falar assim, Deus, não permita que ninguém me ligue até meio-dia, porque eu preciso acabar esse trabalho. O sinal do celular cai. E volta meio-dia, AP. Gente, que bobeira, João. Não é bobeira. Esses pequenos detalhes começam o Senhor falar para mim, Mateus. Eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Pequenas provisões, pequenas experiências vão te levar para grandes experiências. O primeiro ato de fé de pedir para o Senhor, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir aí. Vai te levar a uma grande experiência que é andar sobre a água. Sabe o que eu tenho me apegado? Senta com pessoa que teve experiência com Deus e pede para ela, conta. Conta. Não, mas já conta de novo. Você já sentou com... Gente, quando a gente está no momento de medo, senta com quem venceu o medo e começa a ouvir as experiências que ele teve. Começa a sentar com quem já venceu, que teve as experiências e venceu. Fala, conta para mim aí. Conta que eu preciso ouvir. A última da noite, amém? Quando eu fui construir minha casa. Fiz a planta, Douglas. Eu já contei o testemunho da casa aqui, mas eu quero contar o que aconteceu antes. Fiz a planta com a minha esposa. Desenhamos, que a gente quer a casa assim. Hein, AP? Quero a casa assim. Judson, quanto que eu tinha para fazer a casa? Eu tinha a entrada dos pedreiros. Eu tinha o valor da entrada dos pedreiros, Douglas. Os pedreiros falaram, eu preciso de um sinal assim para começar a fazer. Eu tenho o valor, tá bom. Como que nós vai fatiar esse negócio aqui, Chiquete? Como nós vai fatiar esse trem aqui para mim te pagar? Ele falou, eu consigo fazer assim, assim, assado. Olhei para a Jane e falei assim, vamos fazer. Ela olhou para a minha cara e fez assim, eu lembro. Eu vou na tua fé. Eu lembro que ela falou, eu vou na tua fé. Bora. Antes de tomar essa atitude, eu tinha passado quase um ano. Para pensar, gente. Antes de tomar essa atitude, eu tinha passado quase um ano sentando com quem teve experiência com Deus e eu acho que eu fiquei 6 meses com o tio Paulo, ele não está aqui. Paulo, conta para mim, como foi? Foi assim, assim, assado. AP, como foi? Gente, eu fiquei quase um ano ouvindo. E aquilo foi me enchendo, foi me enchendo, foi me enchendo, foi me enchendo. E aí eu peguei a palavra do Senhor que falou assim, pode ir que eu estou com você, você vai construir essa casa. Só que me deu medo, então o que eu fiz? Me enchi de fé, ouvindo as experiências. Resumo da história, em 7 meses nós levantamos a casa, e não me pergunte como eu paguei, porque no papel eu não consegui pôr. O AP acompanhou, no papel eu não consegui pôr. A conta não bate. A conta não bate. Mas por quê? Eu me apeguei à palavra dele, que ele falou assim, agora é a hora de você construir. Eu estou falando aqui para você se firmar no que ele fala. Agora é a hora de você fazer. Eu me apeguei no que ele falou e me enchi de fé ouvindo experiências de outros. A fé vem pelo...
Quer vencer o medo? Se apegue à palavra que ele falou, porque ele é digno de confiança. E se encha de fé através das experiências. João, mas eu não tenho fé ainda de fazer o que ele mandou eu fazer, Mateus. É muito grande para mim ainda. Vai começando pelas beiradas. Como alguém que vence uma fobia, começa a exercer a fé pelas beiradas. Mas começa! Creia que Ele é digno da sua confiança. E aí eu estendo isso, se você pudesse colocar de pé, eu quero orar com você, mas quero fazer uma pergunta também. Daqui a pouco a gente vai ceiar. Hoje veio para encher você de fé. É possível. O que combate o medo é a fé. Comece a ouvir palavras de fé. E eu vou te dar uma missão para você essa semana. Tudo que te gera medo, tapa os seus ouvidos. Tapa o seu ouvido para notícia ruim. Ah, João, vou me isolar. Vai isolar os seus ouvidos mesmo para você paralisar esse medo, em nome de Jesus. Tapa o seu ouvido para notícia ruim. E abre o seu ouvido para a experiência boa. João, mas eu ainda não tive nenhuma experiência assim com Deus. Senta perto de quem teve. Segundo ponto. Pega o que o Senhor falou para você. E agora é para você uma lição de casa. E aí tem gente já assim, fala, Deus, mas o que o Senhor falou para mim é meio demais para mim hoje. É demais? Pega o que Ele falou para você. Coloca dentro do teu coração. E entesoura. Expliquei sexta-feira aqui. Vou dar um boi. Para quem não estava sexta, vou falar de novo. A palavra fala para entesourar. A gente ouve, a tua palavra escolhi guardar no meu coração para não pecar contra ti, não é? A palavra original é entesouro. A tua palavra. Sabe o que é entesourar? Não é guardar. Você prestar bastante atenção. Entesourar não é guardar. Entesourar, investe a palavra no teu coração, a fim de que ela gere rendimentos. A Bíblia aqui, ó, já falando de investimento, ó. Sabe o que ele está falando? Começa a ter aportes mensais da palavra no teu coração aí. Coloca ela e vai colocando mais, e vai colocando mais, e vai colocando mais, até isso aqui se tornar um grande tesouro. Então sabe o que você vai fazer? Eu te falei agora, o Senhor pegou e Ele tem uma palavra para você e algo que Ele determinou para você fazer. Tem ou não tem? Você tem uma incumbência de pegar isso e começar a investir isso no teu coração. Você entendeu não, né? Você vai pegar essa palavra e você vai colocar no seu coração, Mateus, e vai começar a investir nela. Você vai começar a ouvir experiências em cima dessa palavra que Deus falou para você. Você vai começar a pegar versículos em cima dessa palavra que Deus falou para você. Você vai se firmando em cima dessa palavra que Deus falou para você. Até que você seja ousado o suficiente para exercer essa palavra que Deus falou para você. Aleluia! Eu creio. Aí eu te pergunto, aquele que te deu a palavra é digno de confiança? Pega na mão dele e vai. Oh.
Eu estou ousado, gente. E Ele quer te deixar ousado para você pegar o que Ele falou e ir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, mas é grande. Judson, é grande o que Ele deu para você fazer? Começa a fazer os pequenininhos para chegar nesse grande. Agora eu te pergunto, você pode falar um amém? Você entendeu, né? Você pode falar um amém? Agora você pode falar assim: Ele é Deus, Rei, fiel e justo para cumprir o que prometeu. Aleluia! Oh, glória! Ele é digno da sua confiança. Você vai ter essa tarefa. Liga para alguém que teve experiência com Deus. Liga para alguém para contar testemunho. Eu vou te dar essa incumbência agora. Você tem um testemunho? Quem tem testemunho aí? Você vai ligar para alguém só para contar o testemunho hoje. Hoje, amanhã, não sei. E eu desafio, eu tomo a liberdade de desafiar você a começar a colocar no grupo. Quem está no Som do Reino? Grava um testemunho seu e coloca no grupo, amém? A fé, para aumentar a fé de alguma outra pessoa que está precisando. A sua experiência pode aumentar a fé de alguém, como a oração de Pedro: Senhor, salva-me. Então eu vou desafiar você, grava o seu testemunho e manda no grupo. E se você for mais ousado ainda, Deus vai te usar para ligar para alguém para falar: eu tenho que te contar um testemunho. Eu não tenho contato com você, eu não sei o que você está passando, mas eu vou te contar meu testemunho. Então você não estranhe se eu começar a ligar para alguém e contar testemunho. E você já viveu a experiência com Deus? Pega ela, traz de volta, para que você volte a ter esperança e comece a combater esse medo. Eu determino no nome de Jesus que você não vai ser, que nós não seremos mais uma igreja paralisada. Você não entendeu? Eu determino no nome de Jesus que você vai se movimentar. Nós não seremos mais uma igreja paralisada. Em nome de Jesus, acabou o tempo da estanqueidade, do paralismo. Hoje as fobias são vencidas em nome de Jesus. E eu declaro que você comece a fazer coisas que você achou que não conseguiria fazer. Não porque você pode, mas porque Ele pode em você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje eu estou ousado. Eu vou ser mais ousado ainda hoje. Ô Douglas, vem cá. Eu não vou precisar que você ore comigo. Vem cá, é você mesmo. Não precisa ficar vermelho, fica do meu lado aqui. Eu quero orar. Eu quero orar. E eu quero liberar quem está com medo e receber uma palavra do Senhor para abrir algum negócio. Vem aqui na frente. E você está com medo e eu preciso liberar a sua vida. Em nome de Jesus. Fica comigo aqui. Ô João, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque em 2013, em cima de uma palavra,
o Senhor falou para mim, abre uma empresa. Em 2013, são 10 anos atrás, eu falei, Senhor, eu não tenho nenhum cliente, Mateus. Ele falou assim, abre a empresa, faz tudo legalizado, quem manda cliente sou eu. E são 10 anos que eu tenho experimentado ele mandar cliente. Mas a palavra dele foi que no ano seguinte, 2014, 2015, eu ouvi de um empresário do reino, um cara que fazia parte da escola de empresário da Lagoinha, lá em Minas. E ele olhou para mim, ele era dono de uma rede de churrascaria. Entenda, gente, porque o Senhor está chamando você para ousadia. Calma, eu estou orando para a empresa, mas você vai pegar naquilo que o Senhor está te chamando, amém? Mas eu entendo que é para liberar os milionários da igreja, para fazer salinha, para fazer a escola, para fazer o que precisa fazer, no nome de Jesus, que você vai ser ousado para isso. Vem cá, Júlio, fiz você aqui. Eu lembro que esse dono de churrascaria falou assim, sabe para que eu levanto empresário no meio da igreja? Eu nunca esqueço isso que eu ouvi. Sabe para que eu levanto empresário no meio da igreja? Para transformar as riquezas da injustiça no reino de Deus. E aí eu peguei aquilo e falei, como assim? Todo o dinheiro que você deixa de ganhar, tem um ímpio ganhando e transformando em injustiça, gastando no que deve, investindo no que não deve. E você, com certeza, as riquezas que vão chegar na sua mão, você vai começar a investir no reino, gastar no reino, e a palavra vai ser pregada. Eu quero declarar sobre a sua vida que você seja um empresário do reino. O empresário do reino, entenda, o empresário do reino não tem limite para que os recursos venham e você seja o canal para que o Senhor te use para os recursos. Para que os recursos venham e através de você Ele possa edificar uma casa, edificar uma família, abençoar uma vida, abençoar uma igreja, abençoar o ministério. Vocês têm palavra de ter negócio? Ou já tem? Se você tem essa palavra, porque o Senhor está te chamando para ser o quê? Um mantenedor de vidas. Aleluia. Hoje eu quero liberar tudo que o Senhor falou, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, eu libero no nome de Jesus ousadia sobre cada um desses que estão aqui. Pai, eu libero ousadia para que eles possam, meu Pai, pegar a palavra que o Senhor deu para eles e possam exercê-la. Senhor, se há pouca fé, eu declaro aumente a fé, que eles possam andar por fé e não por vista, no nome de Jesus. Meu Pai, nós liberamos para que eles sejam, meu Pai, aqueles que vão manter a obra do Senhor. Eu declaro que os recursos, meu Pai, para enviar os missionários sejam liberados sobre eles. Eu declaro que os recursos, meu Pai, para liberar, meu Pai, as obras do Senhor sejam sobre eles, meu Pai. Que o passo de fé e a ousadia que eles precisam sejam agora, meu Pai, enraigados no coração dele.
Em nome de Jesus, eu libero para que você seja aquele empresário que vai fazer a obra do Senhor ser edificada. Eu libero para que você mantenha famílias, para que você mantenha casas, para que você mantenha vidas, para que vocês mantenham missionários no nome de Jesus. Eu libero para que vocês mantenham missionários, para que o Evangelho seja pregado. Eu não falo que a situação mude agora, mas eu determino que o coração de cada um de vocês seja mudado agora, no nome de Jesus. Eu declaro que o coração de vocês seja mudado agora, no nome de Jesus. Eu declaro que a fé seja aumentada e você possa falar: Senhor, salva-nos, salva-nos, salva-nos. Aumenta a fé, no nome de Jesus. Aumenta a fé. Olha para mim, vocês aqui da frente. Primeira pergunta. Para você que quer ter empresa, ou que tem, você recebeu uma palavra do Senhor. Eu não estou falando da boca de um profeta, estou falando do próprio Deus. Você recebeu algo no seu coração de ter esse negócio. Se você recebeu, você vai exercitar isso. Você vai pegar essa palavra, você vai pôr no papel, vai colar bem grande na tua parede e falar: Senhor, eu me firmo nessa palavra que o Senhor me deu. Você vai registrar a sua palavra, vai escrever bem grande no papel. Você vai colar ou no seu escritório, ou na geladeira, ou no vidro, ou no espelho. E você vai colocar essa palavra e você vai todo dia olhar para ela e falar: Senhor, eu decido me firmar na tua palavra, que o Senhor falou que eu preciso ser isso. Essa é sua tarefa, no nome de Jesus. Amém? Seja ousado no nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Quem vai servir a ceia? Fica aqui. Não, ele está com vergonha.